Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência. Hoje no nosso encontro vamos falar sobre fonema e encontros vocálicos, certo? Então, sei que é um assunto interessante, não só do ponto de vista do conhecimento, mas sobretudo para concursos, né? Vez ou outra esse assunto é recorrente e nada melhor do que estarmos preparados. Então vamos lá. Como sempre falo, nossa tarefa é sempre dividir em dois momentos. É o momento de apresentar o conteúdo e o segundo momento de aplicar, né? Provar que realmente aprendemos. Tá ok? Hoje eu trouxe uma reflexão antes de adentrarmos propriamente no assunto, né? E antes mesmo, né, a propósito, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha. Estamos lá esperando a sua motivação para que possamos cada vez mais continuarmos esse trabalho, que é o conhecimento. Então, tem uma expressão latina que é muito interessante, né? Errare humano est, perseverare diabolico, que significa o erro é humano, persistir no erro é diabólico. Isso de Santo Agostinho de Hipona. Essa ideia de que precisamos sempre buscar, né, a partir dos nossos erros, melhorar as nossas condições, a nossa conduta, para que não continuemos errando. E tem outra frase que vai na mesma linha de John Powell, que diz que o único erro real é aquele do qual nenhum ensinamento é retirado. Aí no sentido de que toda realidade é possível aprender uma lição, seja até realidades adversas, né? Tá ok? Mas vamos lá ao nosso assunto, fonema e encontros vocálicos. Com relação à fonologia, que é uma parte da gramática, né, nós temos na nossa gramática 4 partes. A fonologia, né, temos a morfologia, temos a sintaxe e a estilística, certo? Então esse assunto está dentro do assunto da parte grande da gramática chamada fonologia. Então, fonologia do grego fono, né, significa som, e log ou logia, estudo. Então, o conceito da fonologia é a ciência que estuda os sons, ou estudos dos sons da voz. Cada indivíduo tem sua maneira própria de realizar esses sons no ato da fala, né, que é a fonética. Né? A fonética é justamente essa preocupação, essa área da linguística que se preocupa em identificar as maneiras particulares de cada região. Nós entendemos que o nosso Brasil são vários Brasis, né? Com formas peculiares, embora tendo o idioma português como língua oficial, mas existem particularidades que determinada região fala e outra não. Por exemplo, né? Um exemplo clássico, macaxeira. Né? Macaxeira aqui no Nordeste, em outras regiões do Brasil, sobretudo lá para o Sul, chama-se raiz. Flau, em algumas regiões, chama geladinho, certo? E tantas outras expressões que são peculiares. No entanto, embora mude a palavra, a estrutura é tida como parte da língua portuguesa, que é derivada do latim, certo? Da língua latina. Então, entendido aí o conceito de fonologia, que é o estudo dos sons de uma língua, vamos propriamente à ideia de fonema, né? Que é uma parte da fonologia. Então, o fonema é o menor elemento sonoro, é o elemento de som, que dá significado à palavra. Então, imagine aí uma palavra, né? Amor, a palavra ator, a palavra trabalho. Todas essas palavras, elas são constituídas de mínimas partes, mínimos sons. Esses mínimos sons nós chamamos de fonema. Então, quando temos uma palavra, nós temos a união, a fusão de vários fonemas, de vários sons, certo? Letra. Letra é a representação gráfica do fonema. Então, veja, o som, ele precisa de uma representação, certo? Seja ela gráfica, seja ela um objeto, por exemplo, né? Quem é surdo, cego e surdo, ele vai ter um modo diferente de grafar para que ele entenda a mensagem,
certo? Um texto. No caso de quem tem a visão, de quem tem a audição, né? Como presente, como dom, você tem aí o alfabeto, né? O alfabeto arábico, que é o que nós temos hoje, certo? Então, para cada situação, realidade humana, é possível ter uma grafia, um sinal, né? Algo que identifique o som. Então, nós temos hoje na língua portuguesa 26 letras, né? Com o novo acordo ortográfico, foram acrescentadas mais 3 letras, somando o total de 26, certo? Então, cada letra na nossa língua representa um som. Então, toda palavra que nós temos, que nós utilizamos, seja ela na escrita, ou seja ela na fala, na oralidade, nós temos uma grafia específica para aquele som, certo? E é isso que se junta, né? A questão da palavra, a grafia mais o som. Porque eu não posso simplesmente falar, eu preciso representar o som que nós emitimos a partir de uma representação e que nós chamamos de escrita, tá ok? O exemplo aí nós temos a palavra sapo, né? Você tem aí 4 letras, certo? Essas 4 letras, ela tem a grafia de cada som. Então você escuta aí, além de ver, você escuta o som de S, você escuta o som de A, você escuta o som de P e você escuta o som de O. Na verdade, a letra O tem a sonoridade da vogal U, né? Sapo. Nós não falamos sapo, falamos sapo. O importante aí não está nem a questão da diferença de vogal para outra vogal. É a sonoridade, né? Lembre-se, fonema se preocupa com o som. Então, precisamos prestar bastante atenção naquilo que nós escutamos. Porque aquilo que estamos vendo é fácil, né? Está lá, escrito. Mas aquilo que nós escutamos, precisamos prestar muita atenção para identificar a quantidade de sons, justamente a quantidade de fonemas, certo? Então a gente vê aqui, né? Certo? Segunda informação, o fonema pode ser representado por mais de uma letra, né? É o exemplo que temos aí, né? Zebra, né? Na palavra zebra, você escuta, você vê 5 letras e 5 sons, 5 fonemas, né? Z, E, B, R, A. Observe que na palavra casamento há uma oposição entre a quantidade de letras e a quantidade de sons, certo? Não é igual a quantidade de letras em relação à quantidade de fonemas. Por exemplo, né? Observando aí, você escuta, você vê a letra C que está com o som de K, né? Casamento. Observe aí que o C não está com a sua sonoridade original, está com o som de K. Mas não importa, lembra que eu falei? O que importa é o que você escuta e o que você vê. A gente não está aqui na questão de identificar a sonoridade exata, mas simplesmente perceber o som em relação ao que eu vejo, certo? Então, escuto o som de C, aliás, com o som de K, né? O C com o som de K, o som de A, o som de S, na verdade o S aí está com o som de Z, mas novamente eu estou visualizando o Z a partir da letra S, A, M, E. Observe que você não escuta o som de N, você vê a letra N, a grafia N, mas não escuta, né? T, O, certo? Então, casamento, todas as letras eu consegui visualizar, exceto a letra N, na palavra casamento. Tá ok, pessoal? Então, veja, às vezes acontece essa distorção entre quantidade de letras e quantidade de fonemas, de sons. 3. A letra pode representar mais de um fonema. É aquilo que nós estamos colocando aí como exemplo, né? Exibir, né? O X aí, né, tá com som de Z, certo? Z, vocês observam aí que você escuta dois sons, do Z propriamente dito e do E fechado. Tanto é que ele está aí com acento circunflexo, certo?
Então, atenção a isso. Às vezes acontece também essa realidade. Tem mais sons em relação a uma grafia. Você olha uma grafia e observa mais sons, certo? O número de letras nem sempre coincide com o número de fonemas, isso aí nós já falamos, né? Só repetindo aí a palavra xerox, 5 letras, 6 sons, certo? 6 fonemas. A letra M e N em determinadas palavras não representam fonemas. É o caso que nós falamos da palavra casamento, que está aí com a palavra compra, conta, certo? Qualquer dúvida, pessoal, pode colocar aí nos comentários para que vocês possam interagir conosco, certo? E aí ele continua dizendo, né? M e N indicam a nasalização das vogais que as antecedem. É aquela questão da nasalização, é quando o som sai pela boca e pelas narinas ao mesmo tempo. Então você não fala copra, você fala compra. Você sente, então é interessante até que vocês pronunciem a palavra para vocês perceberem que há um som, né? Saído pela boca e pelas narinas, para ter esse som de O fechado, né? Compra. Nós falamos compra e não copra, certo? Se falasse copra, retiraria aí esse M, certo? Esse M não é pronunciado, certo? A sonoridade, certo? Você visualiza enquanto grafia, mas não escuta o som, tá ok? A letra H, isso aí via de regra, né? Você sabe que no inglês, no árabe, no grego, o H tem som. É o R, por exemplo, house, né, que é casa. Né? House, esse H aí no inglês tem sonoridade do R do nosso português. Já no nosso português não existe nenhuma palavra do nosso português, no latim, no francês, no espanhol, em que o H tenha sonoridade. Ela é chamada letra muda, né? Popularmente, né? Justamente por não ter som, certo? Ele só é grafia, mas não tem sonoridade. Então, se perguntar lá, você pegar uma questão de concurso, observar lá o H como fonema, esqueça, está errado, é uma pegadinha. Beleza, pessoal? Então, esse detalhe aí para vocês. Continuando, nós temos aí a classificação dos fonemas, certo? Então, veja aí. Então, a classificação dos fonemas é justamente cada letra ela vai ter uma classificação. Né? Nós estamos iniciando aqui com as vogais, certo? Depois, em outra aula, vamos falar mais especificamente somente sobre as consoantes, que é interessante, né? Faz parte do estudo fonema, só que para não ficar tão longo, eu resolvi separar, certo? Porque tem muitos detalhes ainda interessantes sobre os fonemas e letras e as vogais. Então, a primeira classificação dos fonemas, nós vamos focar hoje nesta aula sobre as vogais, tá ok? Vamos deixar uma outra aula para estudar as consoantes, certo? Que vai entrar os dígrafos e outros assuntos mais interessantes, tá ok? Então vamos lá. As vogais são os fonemas que passam livremente pela boca e desempenham o papel núcleo das sílabas. É interessante, pessoal. Eu leciono em algumas escolas de ensino médio e ainda, por incrível que pareça, encontro alunos que ainda transforma sílabas de consoantes. Isso é um erro crasso, né? Banal, né? Desnecessário. O que é que está dizendo aí? Que a base, o núcleo de uma palavra é a vogal. Eu posso ter sílaba só com uma vogal, mas eu não posso ter sílaba formada de consoantes. Então é isso que isso quer dizer, essa informação, certo? Quer nos deixar claro que para existir uma consoante, ela tem que estar junto de uma vogal, para eu dizer ali existe uma sílaba, certo? No caso da vogal, ela pode estar acompanhada ou não de uma consoante, ela é a base, é o núcleo. Então ela é sozinha ou acompanhada, passa a ser uma sílaba, ok? Na produção de vogais, a boca fica aberta ou entreaberta. As vogais podem ser orais, totalmente livres pela boca, A, E, I, O, U. Né? Observe que começa o A boca fica bem aberta, no E mantém-se um pouco aberta, mas no I já vai fechando. Quando chega na letra U, a gente faz aquele biquinho
do francês, né? U. Você não consegue pronunciar a vogal U com a boca aberta. Né? Você fala U, certo? Tentem aí em casa vocês pronunciarem a vogal U. É automático, né? Faz parte até da estrutura facial. Quando se pronuncia o U, você fazer um biquinho, ok? Mas mesmo fazendo esse biquinho, ela sai, é como coloca aí, né? Aberta e entreaberta, vai fechando. Aberta e vai fechando, tá ok? E aí temos as nasais, né? Que é aquilo que sai tanto pela boca e pelas narinas, né? Fã, você canto, tampa, você não fala fá, né? Aí se falasse fá, seria oral, mas você fala fã. Até você sente a nasalização, certo? Canto, tampa, você não fala tapa, tampa, certo? Átonas, né? Até e bola. Então, átonas são vogais que são consideradas com força, com uma pouca força na hora de pronunciar. Observe aí quando você fala a palavra até, veja que o A tem menos força que a vogal E. Então, essa vogal mais fraca eu chamo de vogal átona. E a mais forte, vogal tônica, que é o caso da letra D aí, certo? Então, você observa que a vogal átona é aquela que é pronunciada com menos força e a tônica com mais força. Então, até, bola. Então, veja o O de bola é tônica, o A de lá é átona. Beleza, pessoal? É questão de pronúncia, você vai percebendo se você vai tentar pronunciar pausadamente. Joia? Quanto ao timbre, o timbre entendamos que é o objeto ou o meio, né, pelo qual nós utilizamos para emitir o som. Por exemplo, a minha fala aqui, a minha boca é o instrumento que o meu som sai, certo? Pelo qual o meu som sai. Pode ser um instrumento, pode ser um objeto que você bate e provoca uma sonoridade. Então o timbre entenda como o objeto que provoca, né, pelo qual o som é transmitido, certo? O instrumento, o móvel, né? O objeto. Então, quanto ao timbre, as vogais podem ser abertas, né? Totalmente saídas pela oralidade, pela boca, fechadas quando sai pela boca e pelas narinas. Novamente a ideia aí de sílaba de vogal átona, vogal tônica, vogal oral, vogal nasal. Beleza? Então, observe que fechada é porque ela está fazendo um certo biquinho, né? Mês, né? Luta, amor, esse vê esse O, o lu, o mês, o E, que não é aberto, é um E fechado por conta do acento circunflexo. E as reduzidas, né? Aparecem quase sempre no final das palavras, né? Dedo, ave, gente. Observe um detalhe, aí vem uma dica, né? Talvez vocês pensassem que reduzidas é porque está reduzindo a palavra. Nesse caso, não é por conta da redução, é por conta da troca do som original, né? Observe que o O aí não tem o seu som de O, tem o som de U. Então, essa redução é no sentido de trocar a sonoridade, uma vogal que passa a ter outro som. O O está com som de U, o E aí está com som de I, o outro E de gente também com som de I. Você fala ave, gente. E isso aí faz parte justamente do povo brasileiro, sobretudo no Nordeste, né? A tendência de fazer redução ou do som, no sentido de trocar a sonoridade, ou às vezes reduzir propriamente a palavra. Por exemplo, costumamos, a partir de nós mesmos e de tantas pessoas, nós falamos no dia a dia, estou com frio, ao invés de falar estou com frio. Não é verdade? É difícil encontrar alguém que fale realmente as palavras. É uma tendência natural, né, de reduzir as palavras. Às vezes a redução pela sílaba, ou às vezes a redução pela sonoridade da letra original. Por exemplo, na língua latina, a tendência é falar realmente o som da palavra que você vê. Por exemplo, semper. Você não fala sempre, né? Como em português nós falamos sempre, terminado em E, em latim semper. Você pronuncia o E aberto, semper,
né? Mater, mãe, né? Sempre é sempre. Tá ok? Então, na língua latina, né? Embora que hoje não se tem mais a língua latina falada, ela é utilizada mais como recurso de pesquisa de documento. Ainda hoje, quem utiliza a língua latina falada, né, é no Vaticano, certo? Os documentos, as dissertações, TCCs que são feitas, ainda são produzidas, né, na oralidade da língua latina, ok? Mas nos outros âmbitos, inclusive nas faculdades, se estuda muito mais a típico de pesquisa, não mais como fala, tá ok? Aquela frase que nós citamos no início, né? Hoje é tido muito mais como pesquisa. Você pode até utilizar numa redação para mostrar realmente conhecimento, mas na oralidade, na fala costumeira, coloquial, não se utiliza tanto, certo, pessoal? Continuando aí. Quanto à zona de articulação, certo? Como se dá a articulação, né? Às vezes se abre bem a boca, às vezes se fecha, às vezes deixa o meio termo. Então elas podem ser, as vogais podem ser anteriores ou palatais, certo? A língua eleva-se, né? No caso das anteriores ou palatais, pode receber esses dois nomes, a língua eleva-se em direção ao palato duro, aquilo que nós chamamos popularmente como céu da boca, certo? É, e, I. É, e, I. Então, eleva-se em direção ao palato duro, ou seja, não toca, mas se eleva em direção, né? É, e, I. Já no I a gente percebe, né, quando pronuncia, uma elevação da língua em direção ao céu da boca. As vogais também podem ser posteriores ou velares, né? A língua eleva-se em direção ao palato mole, que é o véu palatino. Essas laterais, né? O, U. É como se a língua fizesse uma dobra, né? Fizesse uma dobrazinha, né? Não sei se vocês estão visualizando. Assim, ela dobrasse, ficasse um curvado, né? Uma curva, certo? Uma pequena curva. Quase como o U, mas sem se estender suas pernas, certo? Então seria essa aí a questão das vogais posteriores ou velares. As médias, né? A língua fica baixa, quase em repouso, né? Não está totalmente, mas quase, que é a letra A, né? É a vogal média, é aquela que divide. Ela entraria assim, o A estaria no meio, as anteriores ou palatais ficaria antes do A, E, I, e depois do A, O, U, certo? Então pensemos assim, num triângulo, certo? Um triângulo em que o A está aqui no meio, dividindo, e nessas laterais do triângulo você teria as vogais anteriores ou palatais e as posteriores ou velares, tá ok? Semivogais, você vê isso tudo, a gente está focando em fonemas e encontros vocálicos, certo? Para que você entenda quanta informação interessante que muitas vezes não é possível trabalhar na escola por conta até de interesse. Quem estuda fonologia tem que estudar toda a mecânica, né? Daqui do faringe e laringe, certo? Para entender como trabalhar melhor a voz, certo? As semivogais, os sonemas I e U, certo? Algumas vezes não são vogais. A diferença está no fato de que as semivogais não desempenham o papel de núcleo silábico. Papai, saudade, história, série. Observação: os sonemas I e U podem aparecer representados nas escritas por E, O ou M às vezes, certo? Aí vamos explicar isso aí, né? Que eu fiz uma leitura rápida. Então, veja só. Sempre em português, pessoal, lembre-se de uma coisa, sempre tem exceção à regra. Uma regra, ela não se aplica a todas as situações, a todas as palavras. Vai haver sempre uma abertura, uma brecha. Por exemplo, o que é que falou aí essa afirmação? Os sonemas e U, algumas vezes, não são vogais. Então quando é que ela vai ser vogal? Quando ela for hiato, que daqui a pouco eu vou falar, certo? Ou seja, quando ela tiver uma força tônica. Quando ela funcionar como vogal átona, né, elas passam a ser semivogais,
portanto, não assume o papel de vogal. Vogal, lembre-se, vogal é aquela que tem a força tônica, né? Que ela por si só se transforma numa sílaba. Já as semivogais nunca, nunca, jamais pode se tornar uma sílaba, porque ela é fraca, o som é fraco. Então, o que faz de uma letra, de uma vogal se tornar sílaba, é se ela for tônica. Se ela for átona, ela passa a depender, ela se junta a uma vogal e com essa vogal forma a sílaba. Tá certo? Então, lembrando, se cair em concurso, consoantes e semivogais formam sílabas? Nunca, jamais. Somente vogais. No caso das consoantes, teria que estar junto de uma vogal. Certo? E aí você pode perguntar, mas Eduardo, e no caso se tiver uma consoante e uma semivogal I e U? Aí essa semivogal I e U já não é mais semivogal, e sim vogal. O que é que vai afirmar? A força da tonicidade. Se ela for átona, você vai perceber. Por exemplo, né, eu conversei muito, mas vamos pegar na prática. Observe que na palavra papai, o I quase que você não escuta, fica morrendo, né? Você só escuta o A desse A, né? Segundo A. Papai. Então, morre. Ele perde força. Por isso que eu não posso chamar o I de vogal. Ele aí funciona como uma semivogal. Já o A é a vogal. Certo? Saudade, mesma coisa. Saudade. Quase que você não escuta o som do U. É aquela passagem, né? Do U para a sílaba da. A passagem rápida. Mas veja como você escuta claro tanto o som do S quanto do A. Saudade. Certo? História. Séria. Então observe que a semivogal aí, I da palavra série, também perde. Ó. Série. Série. É força para que elas fiquem como passagem entre o R e a vogal E. Certo, pessoal? Então, nisso tudo que a gente quis colocar é para vocês entenderem que precisa se pronunciar bem a palavra para você entender se ela se trata de uma vogal ou semivogal. Em tese, o I e U, a letra I e U são semivogais, mas quando eles forem átonos, se eles formarem tônica, tiver aquela força na pronúncia da palavra, da expressão, ela passa a ser vogal, portanto, passa a ser tônica, tá ok? Vamos melhorar quando chegarmos no assunto de tongo, vamos entender melhor, certo? Pronto. Então, os encontros vocálicos, né? Nós temos três situações de encontros vocálicos, certo? Como ditongos, tritongos e atos. Encontro vocálico, o próprio nome diz, é um encontro de vogais, na situação do ditongo, tritongo e hiato. No caso do ditongo, a ideia geral é o encontro de uma vogal mais semivogal, ou vice-versa. Eu posso iniciar com a semivogal mais a vogal. E aí existe a classificação, né? Para você ver que português tem sabor de quero mais. Quando você acha que termina, que está terminando, vem mais uma informação. E é o caso, né? Você vê que, além do ditongo, existe a classificação dos ditongos, que pode ser crescente, decrescente, oral, nasal, certo? Quando é que ele é crescente? Quando eu tenho um encontro, a ideia de crescente, pessoal, quando começa com um som fraco, no caso da semivogal, e termina numa vogal, som forte. Então vamos entender a partir de agora que semivogal trata-se de um som fraco. Poderíamos chamar de uma vogal átona. E a vogal propriamente dita é um som forte. Trata-se da vogal tônica. Você vê que é uma ligação, uma relação direta entre os assuntos, certo? Então, toda vez que eu tiver uma vogal fraca mais uma vogal forte, na mesma sílaba, eu chamo de ditongo crescente. É o exemplo aí, série. Você vê que o I mais o S se mantém junto, com a consoante R, certo? Série. Você vê que há uma passagem entre a semivogal rápida para terminar na vogal E, certo? Na decrescente, aí na letra B, né? É o inverso, você tem o som forte, a vogal, mais um som fraco, o semivogal. Pai, pai. Você vê que o I vai morrendo, né? Você dá aquela força, aquele impacto no PA, né? Que é a consoante mais a vogal tônica,
e você tem o I aí como semivogal, uma vogal átona, fraca, certo? Oral, você tem aí pai, oral, lembrando aquele assunto, né? Sai abertamente, né? Livremente pela boca, não precisa das narinas. Por isso que se repetiu aí. Então, eu posso chamar a palavra pai de ditongo decrescente e oral ao mesmo tempo, certo? Eu posso chamar a palavra série de ditongo crescente e oral simultaneamente, certo? Então, eu posso avaliar duas informações a partir da palavra série, chamá-la de ditongo, aliás, três, né? Ditongo, porque tem encontro de duas vogais na mesma sílaba, crescente, porque eu tenho um som fraco terminando no som forte, semivogal mais vogal, e oral, porque sai livremente pela boca. Veja quanta informação, né? Por isso que português tem sabor de quero mais. Eu sempre falo isso para os meus alunos e falo também para vocês, certo? Que não são meus alunos presenciais, mas à distância. Tá ok, pessoal? Temos aí a letra D, o ditongo nasal, né? O próprio nome diz, né? Sai um som fechado. É um som que sai pela boca e pelas narinas. Você não fala mai, você fala mãe, mãe, pão, certo? Então você vê aí a nasalização juntamente com a boca para emitir esse som fechado. Por isso que chamamos de ditongo. Então nessa palavra mãe eu chamaria de ditongo nasal, crescente ou decrescente? Decrescente, né? Você vê que eu tenho aí a vogal fechada com o tio, né? E o E com o som de... Você veja, o E, em geral, ele é uma vogal, mas aí ele perdeu força e assumiu a sonoridade, o fonema de I. Então ele passa aí ter o valor de vogal átona, vogal fraca, certo? Então seria um ditongo nasal decrescente. Beleza? Vamos lá os tritongos. Como o próprio nome diz, não há nem como você pensar de outra forma, encontro de três vogais, só que essas três vogais seguem a ordem que vocês estão vendo aí na tela, certo? Semivogal, mais semivogal, ou seja, som fraco, som forte, som fraco, numa só sílaba, certo? Tem que estar numa só sílaba. O exemplo clássico, né? Paraguai, você tem U, semivogal, A, vogal, I, semivogal. Pronuncie a palavra Paraguai. Então, o U é passagem, o A, aquele impacto, aquela força, e o I, perdendo, né? Perdendo força. Paraguai, guai, guai. Observe que quando eu falo uai, 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 vê que o A, ele tem a preponderância, tem a força, né? Só pegando essas três letras, né? Uai, 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 uai. Então você percebe, né? É meio chatinho de pronunciar, mas eu quero que vocês percebam auditivamente onde é que está a vogal tônica, certo? E as duas são chamadas de vogais átonas, fracas, ok? E aí você tem também o tritongo oral e o tritongo nasal, né? Nasal sai pela boca e pelas narinas, quão, e Paraguai, tritongo oral, livremente pela boca, somente pela boca. Hiato, duas vogais numa mesma palavra que pertencem a sílabas diferentes. Veja a diferença entre o ditongo, né? No ditongo, as vogais permanecem juntas quando separa as sílabas. No hiato, não, elas se afastam. Elas estão juntas quando a palavra estiver lá todinha. Mas se você separar as partes da palavra, essas vogais se afastam. E aí nós chamamos de hiato. Lembra que eu falei, né, no slide anterior, que o I e o U são semivogais? Olha aí o caso do I e do U sendo vogal. Além de ser acentuado, né, é um caso assim de forma geral, mas também ele tem a força tônica. Tanto é que você consegue falar assim, ó, sa, i, da. Você não fala saida, é como pai. Você não fala pai, você não fala serie,
você fala séria. Percebe, pessoal? Então, saída. Mesmo se não tivesse o acento, que no caso aí é obrigatório, você percebe a força tônica da vogal I. Então, ela deixou de ser semivogal, passou a ser vogal, certo? No caso do hiato. Poesia. Ó, a vogal aí continua tanto O quanto E, são vogais, mas veja, elas se afastam. No caso ali, você do saída, você tem duas vogais agora, né? É a mesma coisa para qualquer palavra, né? Praticamente no hiato não existe mais a ideia de semivogal. Entendamos assim, de uma forma bem genérica. Na questão, quando se analisa hiatos, não existe a ideia de semivogal, porque todas as letras ali, elas são vogais tônicas, ok? Ela tem força de se separar. Observe que na palavra poesia eu tenho dois hiatos, né? Esse OS separou, o IA, porque você pronuncia poesia. Você não fala poesia, você fala poesia. Quando você está falando as partes, evidentemente, certo? Então, observe aí, numa só palavra, dois hiatos. Isso acontece, às vezes, dois ditongos, dois hiatos, um ditongo e um tritongo, um ditongo e um hiato. Acontece. Isso aí, o importante é que vocês aprendam a pronunciar a palavra, que é a melhor dica para você afirmar, com certeza, ratificar determinada informação. Tá certo, pessoal? Continuando, né? Na terminação em, certo? Em palavras como ninguém, também, porém, e na terminação an, em palavras como amaram e falaram, ocorrem ditongos nasais decrescentes, certo? Então veja só, embora amaram, você vê lá M e falaram, observe que na sonoridade você escuta o som de O, ou de U, aliás, né? Amaram, falaram. Percebe que você percebe uma sonoridade depois do A? Amaram, falaram. Tá ok, pessoal? É a mesma coisa de ninguém. Né? Esse M ele passa a ter a sonoridade de um I como se fosse um I dobrado. Ó. Ninguém. Você escuta o som do U, do E, e esse M se transforma na sonoridade de um I. Só que um I átono, certo? O I semivogal. Então veja, uma letra que é uma consoante recebe a sonoridade de uma semivogal. Também, ninguém, porém. Percebe isso? Então faça até o treinamento de pronunciar, né? E aí você vai perceber que depois do E você percebe, você vê uma consoante, mas escuta o som de uma semivogal. I. Beleza? É tradicional considerar hiato o encontro entre uma semivogal e uma vogal, ou entre uma vogal e uma semivogal, que pertence a sílabas diferentes. E aí não importa, né? A ordem aí, contanto que elas se afastem. Estão percebendo aí, ó? Numa sílaba final, aliás, as letras finais, formou-se duas sílabas. Lei, um ditongo, geleia, né? Estão vendo aí? Geleia. Lei, ditongo, decrescente, porque tem uma vogal mais semivogal. Só que o I e o A se afastaram. Eu tenho hiato. Lembra que eu falei que há casos em que você tem os dois, às vezes que você tem um e outro. Pode acontecer, ainda não encontrei de ter os três, né? Mas eu já encontrei ditongo e tritongo, mais os três. Ditongo, tritongo e hiato numa única palavra ainda não encontrei. É até interessante vocês pesquisarem, tá ok? Afinal, nós temos que ter essa curiosidade para o conhecimento. Eu vou fazer isso, certo? Mas aí pode haver ou não, o importante é que você possa reconhecer através da pronúncia se aquela palavra trata-se de um ditongo, de um tritongo ou hiato. Se for ditongo, é necessário identificar qual tipo de ditongo. Mesma coisa do tritongo, certo? No caso do hiato não há como, certo? Você chama hiato oral ou hiato nasal, certo? É possível, porque lembre-se, em português tudo é possível, certo? Mas por enquanto, a priori, não se tem afirmação com relação aos linguistas em tipos de hiato oral e nasal,
certo? Pois bem, pessoal, a primeira parte terminamos, que foi justamente a noção, né, de compreensão do conteúdo. Agora vamos à aplicação de fato, porque, a meu ver, todo conhecimento ele precisa ser provado. E nada melhor do que um pequeno exercício. Normalmente eu pego de concursos públicos, para que vocês possam se debruçar tanto o nível de perguntas, né, para você perceber que muitas vezes não é esse bicho de sete cabeças, e também para realmente provar se aprendeu ou não, tá ok? Eu coloquei no final dessa atividade o gabarito, certo? Eu vou fazer dessa forma, né, a partir dessa e as seguintes que virão, para que vocês possam confirmar. E depois eu estava pensando, às vezes eu não coloco, e às vezes o aluno é obrigado a procurar, e às vezes não é tão fácil. Então, vamos facilitar também de certa forma, certo? Mas sempre procure confirmar. Eu sempre digo para os meus alunos, sempre duvide, mesmo das questões que você encontra nos sites, veja com alguém, confirme com algum professor se realmente aquele gabarito que está lá confere com a resposta da atividade. Porque conhecimento é assim, é a ciência, né? A ciência ela nos provoca a questionar, a duvidar, para se ter certeza de algo, ok? Vamos lá. Nas palavras enquanto, queimar, folhas, hábil e grossa, constatamos a seguinte sequência de letras e fonemas. Aí ele quer saber. Então, primeira coisa é você identificar nessa ordem aí a quantidade de letras e fonemas, certo? Ok? Então você vê aí, na palavra enquanto, você tem 7, certo? Aliás, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Você tem 8 letras. Fonemas, você tem 6. Como é que eu sei? Observe que a grafia N, tanto na parte EN quanto na parte QUAN, você não escuta o som de N. É diferente, se, por exemplo, se eu falar assim, nada, você escuta o som de N. Mas enquanto ela está visível na grafia, mas não tem fonema, não tem sonoridade. É só pronunciar, que fica bem perceptível. Nada, você escuta o som de N. Na palavra enquanto, os dois N's, ele ficou sem sonoridade. Beleza? Então eu já posso afirmar que tem nessa palavra enquanto 8 letras e 6 fonemas. Então você já eliminaria aí letra A, letra B e letra E. Você teria como opção C e D. Você vê, só da primeira análise da primeira palavra, você já eliminou aí 3 opções. Facilitou o caminho, né, pessoal? Então, nosso foco é na letra C e D. Queimar. Você tem quantas letras? Tem 4, 1, 2, 3, 4, 5. Vou até pegar aqui o indicador, o infravermelho, para contar, que me ajuda e ajuda vocês também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 letras. Vamos lá, na letra C e D. As duas bateram, né? Então, vamos ver a quantidade de fonemas, que vai ser o nosso caso aqui. Então, você escuta aqui o som de Q, o som de U. Aliás, não escutamos o som de U, né? Percebe? Não é possível escutar o som de U. Você fala queimar. Você não fala coeimar, não. Você fala queimar, certo? Então, o U, você visualiza a grafia, mas não escuta o fonema, a sonoridade. Então, já de cara, pessoal, se tem 7 letras, e o único som que você não consegue escutar é o do U, porque você escuta o som de E, de I, de M, de A e de R, certo? Então, se tem 7 letras, menos um som, que você não tá vendo a letra, mas não escuta o som de U, então já tem aí de cara, já para responder, né? Letra D, de dado, certo? Nossa questão de gabarito é essa aqui, D de dado. As outras seria só para confirmar, certo? Mas isso aí eu peço que vocês façam isso. Que pode acontecer de não bater as informações, certo? O importante é que vocês façam esse tipo de análise. Mas como eu já analisei, está correto, certo? Mas seria importante vocês realmente conferir, né?
contar quantas letras tem aquela palavra e quantos sons você escuta daquela palavra, certo? Observe aqui, só por exemplo, a palavra hábil. Você tem 5 letras, 4 fonemas, porque você não escuta o som do H. Como nós falamos, é regra, no nosso idioma, H não tem som, certo? Se um dia pegarem uma questão de concurso e nas opções de, sei lá, a letra H tem fonema, errado. Nós já falamos que fonema trata-se de som e H, na nossa língua, que é neolatina, não tem som. E observe aqui que o L tem um som de U, né? Só para perceber que algumas letras têm a sua grafia, mas nem sempre a sua grafia bate com a sonoridade. Então, essa diferença é importante de saber o que é letra, o que é fonema, certo? Vamos lá à questão 2. Indique a alternativa cuja sequência de vocábulos apresenta na mesma ordem o seguinte: ditongo, hiato, hiato, ditongo. Então, a opção que tenha essa ordem aí, certo? É importante lembrar, ditongo, encontro de duas vogais na mesma sílaba. Ele não está querendo saber o tipo de ditongo, certo? Se seria crescente, decrescente, oral, nasal, já facilita a nossa vida. Hiato, encontro de duas vogais que quando se separam elas se afastam. E novamente ditongo, certo? Então vamos lá. Jamais é ditongo, com certeza. Você não fala jamais, você fala jamais. Então você pega duas sílabas, jamais, certo? Então seria ditongo. Poderia ser letra A, poderia ser, certo? Vamos ver se a segunda é hiato. Deus. Você fala Deus ou Deus, numa só respiração. Você pronuncia numa só respiração. Então Deus é uma monossílaba, certo? Então não poderia ser jamais hiato, porque hiato no mínimo tem que ser dissílaba, uma palavra de duas sílabas no mínimo, porque as vogais têm que se afastar. No caso o E e o U aí, da palavra Deus, elas se mantêm. É ditongo monossílabo, certo? Luar. Luar, sim, já estaria fora, porque a segunda palavra tinha que ser hiato. Aqui é ditongo. Então, letra A já é eliminada, certo? B, joias. Você fala joias ou joias, numa só respiração. Então, pessoal, ficou uma dica aí para vocês. A respiração, ela também determina a quantidade de sílabas, determina se as vogais permanecem juntas ou se afastam, certo? Então fica aí uma dica aí para vocês. Pronunciar a palavra e escutem se há uma ou mais respirações, certo? Porque essas respirações determinam a quantidade de sílabas. Joias, olha só, uma só respiração. Você não fala joias, você fala numa só respiração, joias, certo? Então, eu tenho ditongo, certo? Aliás, eu tenho aqui um tritongo, né? Já estaria fora. Aliás, cometi um erro aqui, certo? Realmente aqui tem um ditongo, certo? Deixa eu consertar aqui, volta aqui, Eduardo. Pronto, voltou. Você fala joias. Joias. Eu tinha pronunciado, tentando ver que até mesmo quem é experimentado, vez ou outra, se distrai, certo? Então, consertando, você pronuncia, essa é uma palavra dissílaba, e quando você vai falar as partes dessa palavra, você fala joias. Joias. Então, o jó se afasta do restante. Então, tem duas sílabas. Agora, é ditongo, com certeza, porque o I e A, eles mantêm juntos. Então, eu tenho nessa palavra, eu tenho um ditongo e um hiato ao mesmo tempo. Poderia ser a nossa resposta? Com certeza, porque a primeira palavra precisa ter ditongo, não importa se tem hiato ou tritongo dentro dela. Tem ditongo, já responde a nossa opção. Então, letra B pode ser. Pode ser porque vamos avaliar as demais, porque tem que seguir a ordem. Ditongo, hiato, hiato, ditongo. Beleza? Cometi esse aí despautério, mas rapidamente consertei, certo?
Fluir, com certeza, até pela forma de pronunciar. Fluir, o I, o U se afasta do I, hiato. Então, por enquanto, já temos duas palavras que batem com a ordem que a pergunta pede. Jesuíta, mesma coisa. Jesuí, se afasta, hiato. Então, por enquanto, a B está prevalecendo. Ditongo, né? A última palavra. Vamos ver. Fogaréu. Você não fala fogaréu, você fala fogaréu. Então, esse réu permanece junto, né? E é um ditongo decrescente, certo? Mas não nos interessa essa classificação. Basta saber que é ditongo. Então, como eu já confirmei, de fato é a letra B, certo? Mas seria interessante vocês analisarem uma por uma, certo? Como aconteceu um detalhe meu, às vezes há confusão, mas eu já confirmei. Mas eu só quero que você faça o passo a passo. Até estude se é ditongo crescente, decrescente, oral, nasal. Porque quanto mais nós... Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, pessoal, é isso, né? Entenda por que tal alternativa está correta, mas também analise o erro das demais opções. Porque você faz um exercício de realmente de comprovação da sua certeza, né? Você encontrou a opção correta e também você vai confirmar que as outras opções estão erradas, certo? É uma boa análise. Você perde tempo aparentemente, mas você ganha à medida que você exercita esse tipo de análise, né? Encontrar a certa e identificar os erros das demais opções. É um exercício muito bom que leva a um alto nível para a sua qualidade de entendimento das questões, certo? Com o tempo vocês vão ganhar velocidade. No início, aparentemente, dá a impressão de que vai demorar, mas a longo prazo, eu vou só aqui carregar que está descarregando, certo? Se virem nos 30, né, pessoal? Acontece isso nas melhores famílias, também comigo acontece. E com vocês, com certeza, né? Então, vamos lá. Todo resolvido, botei para carregar, continuando. Questão 3. A alternativa em que nas três palavras há um ditongo decrescente. Lembrando, o ditongo decrescente é quando eu tenho vogal mais semivogal, som forte terminando no som fraco. Então, a alternativa é que nas três palavras há um ditongo decrescente. Fácil, né? Vamos lá, só identificar. Água, né? Eu tenho um ditongo crescente ou decrescente? Olha, água. Olha a força do A, olha a força do U, quando você pronuncia. É um ditongo crescente. Já elimina a letra A, certo? Porque ele pede ditongo decrescente. As três palavras têm que ser ditongo decrescente. B. Coração. Então já pode ser, você tem aqui o A, que é uma vogal, e o O com um som de semivogal. Esse O passa a ser uma semivogal, certo? Assume a sonoridade de U, correto, de tom crescente. Razão, mesma coisa. Já paciência mudou. Você tem aqui um ditongo crescente, cien. Aliás, aqui você tem um hiato, né? Pa, si, en, se afasta, né? Hiato. E o nosso olhar é para esse ditongo aqui. Paciência, ciência, certo? Sia. Então é bom até você treinar a pronunciar para que você perceba se ela se afasta ou não. No caso aí se mantém junta. Mas perceba, eu tenho um som fraco, som forte. Então isso aqui trata-se de um ditongo crescente. A pergunta pede que tenha as três palavras com ditongo decrescente. Som forte terminando no som fraco. Ok? Joia. Parecido lá, né? Que estava lá no plural, alguma questão anterior, aqui está no singular. Joia. Você tem novamente aqui um hiato, Jó, I, certo? O hiato. E aqui temos o ditongo, Ia. Só que esse Ia eu tenho uma semivogal mais vogal, ditongo crescente. Então já estaria fora. Balaio, mesma coisa, balaio. Então tenho o hiato entre o A e o I e o ditongo crescente, I e O. Semivogal I, vogal O. Então, decorou aquela formulazinha, pessoal, resolve seu problema, certo? Fique treinando várias vezes falando apoio.
Então, novamente, hiato entre o O e o I, e ditongo crescente entre o I e o O, certo? Então, você tem aí apoio. Então, você tem aí uma questão anulada, né? Então, veja, acontece também de algumas questões de concurso não ter opção. O que é que você faria numa situação dessa, já que não tem alternativa? Você procuraria o fiscal, certo? Preencheria lá um formulário, que é um protocolo, para que você peça a anulação da questão. Normalmente leva de 1 a 2 dias para dar a resposta. Se der positivo, né, a sua reclamação, aquela questão anulada, todo mundo passa a ganhar ponto, certo? De acordo com o edital. Tem editais que anula de fato o ponto daquela questão e pronto, né? Não vai prejudicar em ninguém, tanto para ganhar quanto se não acrescentar nota, certo? Então, mas é importante. Então, essa questão aí não tem opção, certo, pessoal? Continuando. Na palavra fazer, notam-se 5 fonemas, certo? 5 sons. F, A, Z, E, R. Você escuta os 5 sons nessa palavra. O mesmo número de fonemas ocorre na palavra da seguinte alternativa. Vamos lá. Tatuar. Tá, 2. Você tem 6 fonemas na letra A. Ele quer a opção que tenha 5 fonemas. Quando você tem aí 6 letras e 5 fonemas, já é a nossa opção. Se tiver 2 opções, também seria anulada, certo? Mas eu já conferi também está correta a letra B, certo? Mas aí você analisa direitinho, certo? Só para bater, certo? Ele quer a opção que tem 5 sons, 5 fonemas. Beleza? Vamos lá à questão quinta. Então, a quarta é a letra B de bola, certo? De qualquer forma, a resposta está lá. Sim, pessoal, corrijam, certo? Porque quando eu fiz, eu não analisei a terceira questão, certo? Na terceira questão vai estar como letra E, mas está anulada. Porque as respostas que eu coloquei lá, eu peguei de site. E aí, analisando agora, essa terceira questão é anulada, certo? Porque não tem nenhuma opção que bate com a questão. Então, lá vocês vão encontrar no gabarito como letra E, mas está anulada, certo? Quando vocês olharem direitinho, consertem isso, beleza? Continuando. Questão 5. O vocábulo o vocábulo cujo número de letras é igual ao número de fonemas está na alternativa. Então, ele quer um vocábulo cujo número de letras é igual, ou seja, a quantidade de letras e de fonemas são iguais, certo? Vamos lá. Sucesso. Então, você tem aí sucesso, dígrafo, né, que é um assunto que a gente vai ver posteriormente. São duas consoantes, duas consoantes que emitem um único som, certo? Então, toda vez que tiver SS, CH, LH, você vê lá duas consoantes, mas representa um único som. Então, sucesso. Então, por aí já viu que não vai ter, né? A mesma quantidade de letras, mesma quantidade de fonemas, porque temos o caso do dígrafo. Estou adiantando, mas a gente vai falar em pormenores, certo? Porque tem algumas informações que são interessantes sobre os dígrafos, ok? Então, não seria a letra A, que ele quer uma opção que tenha o mesmo número de letras, igualmente um número de fonemas. Hombridade, mesma coisa. Você tem muitas letras, mas você já não escuta o som do H, né? E nem escuta o som de M. Então, por aí já não seria a nossa opção. Gritos. Na palavra gritos já é a nossa opção. Você escuta o som de G, de R, de I, de T, O e S. Então, aí você tem a mesma quantidade de letras, igualmente a quantidade de fonemas. 6 letras, 6 sons, 6 fonemas. Beleza?
assexuado por conta do dígrafo, que eu já adiantei esse assunto, já não bateria. Mesma coisa com ressabiado, ok? Sexta questão. Assinale a única alternativa que apresenta apenas um encontro vocálico, certo? Então aí aquelas palavras que tem dentro de uma só palavra, dois ditongos ou um ditongo hiato e assim vice-versa, certo? Relatórios. Já é a nossa opção, né, pessoal? Se tiver outra opção, seria anulada, porque em questões de múltipla escolha, sobretudo para concurso, só pode ter uma opção. Se tiver duas, é anulada, porque no caderno de resposta, ou na folha de resposta, melhor dizendo, você vai ter lá só uma alternativa a marcar, o pintar, né? Certo? Então é a nossa letra A. Vamos só observar, a título de informação, averiguar as demais. Violência, você tem aí dois encontros vocálicos, né? Não importa aí se é ditongo e hiato, importa que você está visualizando dois encontros vocálicos, né? Na letra C, mesma coisa, na letra D, mesma coisa, na letra E. Então, só resta a letra A. Sétima questão. Assinale a alternativa em que a letra N tem valor fonético, ou seja, o N vai ter o som, a sua sonoridade dentro da palavra, certo? Exemplo, a palavra nada, o N aí é um fonema. Na palavra canto, o N está sem fonema, afônico, poderíamos dizer assim, né? Sem som. Então vamos lá. Ele fala a alternativa que a letra N tem valor equivalente em todas as palavras, ou seja, em todas as palavras de cada opção, o N tem que ter o som de N, certo? A sua sonoridade. Norteiam, beleza. Iniciam, beleza. Municipais, beleza. Já é a nossa opção. Vamos só confirmar se tem duas opções, porque aí seria anulada. Governo, beleza. Somando, aí já não tem, certo? Já estaria fora, porque ele quer a opção com todas as palavras que o N tenha um som. C, inacabadas, beleza. Contra, o N já não tem sonoridade, portanto estaria eliminada. Sendo, mesma coisa, o N sem sonoridade. Anagé, menos, começando. Então, começando contradiz o pedido da pergunta, certo? Então, resta realmente a sétima questão, letra A. Oitava questão. Marque a alternativa que contém apenas encontros vocálicos formados por hiatos. Então, todas as palavras de opção têm que ter hiato. Não importa se na mesma palavra tenha ditongo e hiato. O importante é que ela tenha lá hiato, certo? Sempre bom entender a pergunta. Então, vamos lá. Pouco. Já estaria fora porque pouco é um ditongo. Você não fala pouco, você fala pou, uma só respiração. Na verdade, duas, né? Pouco. Então, ele quer a opção que todas as palavras sejam hiatos. A estaria fora. B de bola. Trouxeram, ditongo, mesma coisa, já estaria fora. Se nessa palavra tivesse o hiato, né? Além do ditongo tivesse o hiato, a gente continuaria a analisar, certo? Mas como não tem, vamos seguindo. C, atuou, beleza, já tem um hiato. Atuou, então esse U se separa do OU, hiato. Iguais, aí você tem um tritongo, certo? Não tem o caso do hiato. Iguais, então você percebe que eu tenho uma semivogal, vogal e semivogal. Trata-se do tritongo, certo? Ele quer a opção que tenha só hiato. Então, vamos para a letra D de dado. Oceano, tem hiato, o E separa do A. Raiz, o A separa do IS. E o coar. Então, é a nossa letra D, certo? A letra E diz nenhuma das alternativas. Na verdade, a letra D, todas as palavras aí temos o caso do hiato. Beleza? 9. As palavras mooca, tireoide e Uruguai representam, respectivamente, os seguintes encontros vocálicos. Então, a gente analisa aí e vai procurar a resposta, certo? Essa é a opção de você analisar as três e procurar onde é que está nessa ordem. Mooca, você tem o hiato, certo? Então, já estaria
como eliminada B, C e E. Tireoide, você tem um ditongo, certo? Então continuaria. Na verdade você tem ditongo e hiato ao mesmo tempo, mas corresponde à letra A e D, certo? As duas começam com hiato e a segunda palavra ditongo. A terceira, Uruguai, a ideia de Paraguai, lembra? Saguão. Então esses exemplos são exemplos de tritongo. Então nossa alternativa, letra A, hiato, ditongo e tritongo. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida vocês entrem em contato, né? Comentem, porque se vocês não entenderam, pedir uma explicação só sobre uma parte do assunto, a gente vai ter o maior prazer, certo, de explicar para vocês. Ou às vezes até pelo WhatsApp, certo? O nosso WhatsApp é 994 35 28 29, beleza? Última questão para encerrarmos. Marque a alternativa cuja palavra apresenta o encontro vocálico tritongo. Super fácil. Só lembrando antes de responder que a letra E na terceira questão é anulada, certo? A gente avaliou letra por letra e percebeu que não tem resposta. Vamos lá, que é o tritongo. Atuou, você tem aí ditongo e hiato, certo? A ordem seria hiato e ditongo. Atuou. Então, hiato, ditongo. B, melancia. Você tem aí o hiato, né? Melancia. O I se separa do A, portanto, trata-se do hiato. Milhões. Você tem ditongo. Iguais é a nossa opção. Letra D. Trouxeram. Você tem aí o ditongo. Então, fechamos aí letra D de dado. Corresponde. Então, a única letra que não bateu foi a terceira questão, que é anulada. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço. Espero que vocês possam nos ajudar se inscrevendo no canal e dar o seu joinha, certo? Então, um forte abraço e até a próxima.